TV Gazeta, tiveram a brilhante ideia, por que a gente não coloca uma câmera na rua? Colocaram uma câmera na rua, as pessoas começavam a manifestar embaixo da câmera para serem vistos. Simplesmente isso. Porque é um lugar impróprio para manifestações, claro. Totalmente. Pelo trânsito, os hospitais, atrapalha a cidade, não tem um espaço aberto, não é uma ágora, uma praça grega onde as pessoas se reúnem para se manifestar. Aquilo ali é uma rua. Pouco conveniente para esse tipo de coisa. Mas as pessoas vão lá porque... E criou-se depois a cultura, uma cultura das pessoas se manifestarem na Avenida Paulista. Eu me lembro uma vez que o Sem Terra, o movimento do Sem Terra fez uma paralisação na Avenida Paulista, e as pessoas disseram, mas por que eles vêm aqui se aqui não tem nenhum... Só tem lá o Trianon para poder ocupar. Mas porque é o local que dá visibilidade. E porque a TV Gazeta sempre foi aqui em São Paulo, ligado ao esporte, e bem em frente à TV Gazeta, todos os clubes aqui da cidade, quando ganham algum campeonato... Isso começou em 77, quando o Corinthians saiu da fila. E ganhou o campeonato, todo mundo foi para Paulista. E depois, assim, se tornou essa cultura, São Paulo, Palmeiras, não é? Bom, você fala aqui que a torcida campeã será aquela que ao final do campeonato somar maior número de pontos. Nas modalidades propostas pelo programa, ou pelas próprias torcidas em forma de desafios. A ideia, eu tive uma experiência, eu trabalhei na TV Cultura por muito tempo, e eu fiz um pilotinho para esse projeto, na época, inclusive porque a época era muito propícia, tinha aquela campanha para o recolhimento de armas. Meu pai pegou um metrô com os revólveres que tinha em casa lá e foi entregar o revólver na Polícia Federal. Então, a nossa ideia era, inclusive, depois fundir essas armas e fazer a Praça Rá-Tim-Bum na frente da TV Cultura, etc. Mas, enfim, a ideia fundamental do projeto não é que a torcida mais numerosa seja vencedora, mas aqui qualitativamente produzir mais espetáculo. Então eu fui lá fazer um piloto desse projeto no Estádio Nacional. Eu jogava Taubaté e Nacional. Então estava lá a família dos jogadores do Nacional e tinha um torcedor do Taubaté, com uma bandeira, enlouquecido, torcendo delirantemente para o Taubaté. Embora a família tivesse um número maior de torcedores do Nacional, o torcedor campeão foi o sujeito que veio lá de Taubaté com a bandeirinha dele e torcia solitário, mas não parou de gritar o nome do time e tal, e se divertiu também com os outros. Mas é o que eu estou te falando, não é questão de quantidade. A torcida do Flamengo é bem maior que a do Fluminense. A do Fluminense dá um espetáculo, a meu ver, os flamenguistas vão ficarem bravos, a meu ver, um espetáculo mais bonito. Mas eu vou para o intervalo e a gente volta em seguida, continuando aqui, tem um monte de coisas que eu quero te perguntar. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo o Ivan Isola, que está falando do seu projeto Torcida Campeã. Nós terminamos o primeiro bloco com o Ivan falando da forma de interação, né, do torcedor, aquele que fica em casa, o que geraria a contagem de pontos para a torcida. Então aqui você coloca qual a melhor bateria, qual a melhor banda, qual a melhor coral, melhor corinho, incentivar o pessoal a participar. E você me disse uma coisa no intervalo, preparar o nosso torcedor para o quê? A Copa do Mundo, né? Nós precisamos dar espetáculo também fora dos campos. Aliás, sem dúvida nenhuma. Quer ver, tem uma coisa aqui que nós podemos fazer isso. Também nós que trabalhamos com jornalismo, também devemos mostrar o que é bacana, né? Não só aquela parte ruim. Parece que aqui no Brasil querem mostrar a briga, a violência, no lugar de mostrar qual câmera eu colocaria essa. Olha que bonitinho aqui. E aqui no Brasil a gente tem tipos, eu que frequento estádios direto, nós temos tipos mais exóticos do que esse bafana aqui. E vamos concluir uma coisa, é muito mais fácil torcer para a seleção brasileira do que para a seleção da África do Sul, né? Pois é. Mas esse aqui é uma figuraça, mas eu conheço piores, viu?
Piores no sentido de mais É uma coleção produzidos. infinita de personagens, de personalidades. E cada um também tem a sua história, né? Seria interessante também desse ponto de vista. Agora, esses exemplos que você citou, me permita dizer, eles são os exemplos mais evidentes, né? Olha, quer ver? Vou mostrar aqui um pessoal... De onde que é isso aqui? Sei lá, só sei que é um Isso, pessoal... eu acho que são belgas. De Diabos, vestidos de Diabos, eles são belgas. Interessante. Depois tem o Coreia do Sul. O oriental, que dizem que é mais comedido. A hora que a bola rola... Futebol é enlouquecedor, né? Enlouquece qualquer um. Mas eu tive um cliente, tenho lá no meu escritório, um jogador de futebol que jogou na China. E a mulher dele me contou uma interessante, que um dia ele fez o gol e correu para o lado que ela estava na arquibancada, ela começou a vibrar por lá, os chineses só bateram palma e olharam para ela, aqui tem essa senhora, né? Pulando desse jeito, só porque pegou a bola, jogou dentro daquele retângulo, porque o futebol é muito engraçado. O que é? Durante 1h30, usando os pés, colocar maior número de vezes a bola no retângulo na cidadela do adversário. Coisa boba, né? Como é que mexe tanto com paixão? Pois é, eu acredito que... Quando você vai falando, Ivan, Sim. Desculpa te interromper só um pouquinho, pediria algumas imagens aqui sobre as nossas torcidas no Brasil, para ilustrar um pouco mais do que você está falando para nós. Mas você diria o quê? Eu tenho a impressão que o futebol, bom, como todo mundo sabe, né, são poucas regras, muito fáceis de serem entendidas. Você joga em qualquer lugar? Você joga em qualquer lugar, você adapta isso, você joga com uma tampinha de garrafa, ou com uma bola de meia, com uma bola de papel. E a outra coisa mais extraordinária ainda do futebol, tem sim um limite de idade. Quer dizer, depois de uma certa idade, o jogador não rende mais profissionalmente que poderia. E engorda, né? Engorda, etc. Porém, o baixinho joga, o alto joga, o mais forte, o mais fraco. Então é um jogo bastante democrático. Sem dúvida. E na torcida também. Porque lá no estádio não tem divisão entre o milionário, o pobre, o branco, o rico, o preto, o amarelo, o brasileiro, o estrangeiro. Na hora do gol você abraça o sujeito que está do seu lado sem se preocupar com nada. Eu sempre fui a estádios. Eu sou palmeirense enfim, era jovem na década de 60. Ia frequentemente ao estádio ver jogo do Santos. Olha o seu Palmeiras aqui, falando nisso, a mancha verde. O chiqueiro ali, beleza. Aliás, isso é muito interessante, né? Isso é uma coisa de torcida campeã. Assim como a torcida do Flamengo, o Palmeiras também soube incorporar uma gozação. A história do porco, urubu e do porco. A história do urubu e do porco, etc. e tal. Eu só lamento que os corintianos não tenham assumido o gambá até hoje, mas um dia talvez vocês amadureçam o suficiente. Pois eu vou te contar que eu conheço quem levou o porco aquela vez no final dos anos. Eu prefiro o periquito, de qualquer forma. Porque você é das antigas, das eu antigas, diria. Mas o que você ia falar do Santos? Você é palmeirense e não, do Santos? Que eu sempre gostei de... Eu sempre gostei de futebol. Eu sou palmeirense, mas eu sempre gostei de futebol. E acho que um pouco dessa cultura da tolerância precisaria um pouco ser mais difundida. Então, essa que é a ideia. Você não acha que essa intolerância, antes que eu esqueça, por isso que eu te cortei, desculpe, essa intolerância ela não piorou a partir do momento que houve a divisão de torcidas no estádio? Ah, claro. Então, o que eu estava dizendo era exatamente isso. E eu ia ao estádio com os meus amigos corintianos. Não tinha torcida organizada. Na década de 60 a gente ia junto ao estádio. Tirava um sarro um do outro, se divertia. Depois voltava todo mundo tudo pra casa. bem, maravilhosamente bem. A gente era uma coisa para a gente se divertir. Aí eu fui embora do Brasil no fim da década de 60, fiquei 10 anos fora. Quando eu voltei, eu me assustei com o que eu via nos estádios. Embora também a Itália, onde eu morei por muitos anos, não seja nenhum grande exemplo de paz nos estádios. Aconteciam muitas barbaridades antes de eles tomarem algumas decisões um pouco mais consistentes, como aquelas que estão sendo tomadas agora. Mas a minha preocupação grande é isso, que tem um problema de polícia, sim, que a polícia tem que pegar o arruaceiro, tem um problema jurídico, tem que haver leis competentes, mas a grande questão é a questão cultural, senão aí depois a lei não pega. Que é um clássico brasileiro, né? Da lei que pega, da lei que não pega, etc. Então,